Olá! Hoje o nosso tema é um dos mais críticos, talvez um dos mais temidos na emergência pediátrica, a meningite. Sabe aquela situação em que a gente está literalmente numa corrida contra o tempo, onde cada minuto, cada segundo pode fazer toda a diferença na vida de uma criança? Para a gente entender bem esse cenário, nosso papo vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender por que é uma emergência. Depois, quem são os invasores, dependendo da idade. Aí a gente vê os sinais de alerta, como confirmar o diagnóstico e, por fim, como a gente parte para o ataque e para a defesa. Então, vamos começar pelo começo. Por que a meningite em uma criança bota qualquer equipe médica em alerta máximo? Essa pergunta é o centro de tudo. E a resposta é bem direta. A progressão da doença é assustadoramente rápida e as consequências podem ser devastadoras. Não é uma infecção qualquer. É um ataque direto ao sistema nervoso central, ao cérebro. A definição parece simples, né? Inflamação das meninges. Mas vamos traduzir isso. As meninges são como a armadura do nosso cérebro. Quando elas inflamam, tudo lá dentro fica sob pressão. Isso pode comprimir o cérebro, afetar o fluxo de sangue e o resultado, pode ser um dano neurológico para sempre. É isso que está em jogo. Certo. Agora vamos para a segunda parte. Para a gente lutar contra um inimigo, a gente precisa saber quem ele é. E o mais curioso na meningite é que a identidade do culpado muda, e muda muito, dependendo da idade da criança. Basicamente, a gente divide em 4 grandes grupos. A viral é a mais comum, e felizmente costuma ser mais tranquila. A fúngica e a tuberculosa são casos mais específicos. Mas a que acende todos os alertas, a que a gente teme de verdade, é a bacteriana. É essa que tem o pior prognóstico e exige ação imediata. E aqui a coisa fica interessante. Olha só os suspeitos nos recém-nascidos. Geralmente são bactérias que o bebê pega da mãe ali no canal do parto. É por isso que saber essa lista é vital. O tratamento com antibiótico começa antes mesmo do resultado do exame, e a gente escolhe a medicação pensando nesses agentes aqui. Agora, a criança cresce um pouquinho, de 1 a 3 meses, e o cenário muda completamente. Entram em cena os vilões mais famosos: pneumococo, meningococo, hemófilos. São bactérias bem mais agressivas e, claro, exigem outra estratégia de tratamento. E a partir dos 3 meses, a lista se fecha nos 2 principais, meningococo e pneumococo. Cadê o hemófilos da lista anterior? Bom, ele praticamente sumiu graças a uma coisa maravilhosa chamada vacinação. Isso mostra na prática o poder da prevenção. E felizmente, para esses 2 que sobraram, a gente também tem vacinas excelentes. Indo para a nossa terceira parte, como reconhecer a doença. E aqui está um dos maiores desafios. Porque um bebê não manifesta a doença do mesmo jeito que uma criança maior. É uma diferença brutal. Esse slide é a chave de tudo. De um lado, o bebezinho. Ele não fala, né? Então os sinais são super vagos. Tá mais choroso, irritado, não quer mamar. Talvez a moleira fique um pouco mais dura. Coisas que podem ser 1 milhão de outras doenças. Agora olha do outro lado, a criança maior. Aí sim aparece a tríade clássica que todo mundo estuda. Febre alta, pescoço rígido e alteração da consciência. Entende o drama? Diagnosticar um bebê é um quebra-cabeça imenso. Então, como a gente sai da suspeita e chega na certeza? Vamos para a quarta parte, o momento da verdade no diagnóstico? E o exame definitivo, o padrão ouro, é esse aqui, a punção lombar para coletar o líquor, o líquido cefalorraquidiano. Pensa que esse líquido banha um cérebro. Então, analisar ele é como ter um acesso direto à cena do crime. A gente consegue ver a inflamação e, muitas vezes, identificar o criminoso. E essa tabela? Essa tabela é o nosso guia do detetive. Se for meningite bacteriana, o que a gente vê? Um monte de células de defesa chamadas neutrófilos, a proteína nas alturas e o mais clássico, a glicose lá no pé. Por quê? Porque a bactéria simplesmente come o açúcar. Já na viral, a história é outra. Aparecem mais linfócitos e a glicose está normal. Cada padrão nos conta uma história. Mas, atenção! A punção não é um procedimento isento de riscos. Existem situações em que ela é contraindicada. Se a criança tem sinais de que a pressão dentro do crânio está muito alta, por exemplo, a punção pode ser perigosa. Nesses casos, a gente precisa primeiro estabilizar o paciente, fazer um exame de imagem, segurança em primeiro lugar. Chegamos na última etapa, diagnóstico feito, ou com suspeita altíssima, como a gente parte para o contra-ataque e, claro, como a gente se defende. Na suspeita de meningite bacteriana, não se pode esperar. O tratamento é empírico, ou seja, a gente começa no escuro,
mas um escuro calculado, baseado na idade e nos agentes mais prováveis. Para os bebês bem pequenos, uma combinação de antibióticos. Para os maiores, outro antibiótico bem potente, como a ceftriaxona. O lema é, na dúvida, trate. Não dá para perder tempo. E aqui tem um ponto muito importante. Não basta só matar a bactéria, a gente precisa controlar o incêndio, a inflamação que ela causa. E para isso, entra a dexametasona, um corticoide. Usado bem no comecinho, junto com o antibiótico, ele ajuda a diminuir essa resposta inflamatória e, com isso, reduz o risco de sequelas, principalmente a surdez. E por que toda essa correria, toda essa preocupação? Por causa disso aqui. As complicações são devastadoras. A surdez é a mais comum, mas a lista é longa e assustadora. Atraso no desenvolvimento, epilepsia, déficits neurológicos que a criança pode carregar pela vida inteira. É por isso que a gente age tão rápido. E claro, no fim das contas, a melhor batalha é aquela que a gente não precisa lutar. E nossa maior arma é a prevenção. As vacinas para meningococo, pneumococo e a hemófilos mudaram o rumo dessa doença de uma forma espetacular. E a quimioprofilaxia, que é dar antibiótico para quem teve contato próximo com o doente, também ajuda a bloquear a transmissão. Vacinar é de longe o melhor que podemos fazer. E, para fechar, fica a mensagem mais importante de todas. Na meningite pediátrica, aquela famosa frase "tempo é dinheiro" não se aplica. Aqui, tempo é cérebro. Cada minuto que a gente ganha no diagnóstico e no tratamento se converte diretamente em neurônios salvos, em menos sequelas e numa vida com mais qualidade pela frente. Agir rápido, literalmente, salva vidas e futuros.